Fala galera, beleza? Fala aí gente, essa semana agora um assunto aí um pouquinho difícil pra gente já falar, já começando aqui no assunto aqui nosso, né? Vocês já se perguntaram de onde é que vem a energia para o funcionamento do nosso corpo, né? Como é que a gente consegue fazer coisas tão legais como dançar, fazer coisas extremamente difíceis, tirar energia para fazer tudo que a gente precisa fazer e às vezes fazer mais do que isso ainda. Já pararam para pensar sobre isso? De onde é que vem a energia? Como que o nosso corpo produz, como que o nosso corpo fabrica energia. Então esse é o nosso assunto aí de hoje, galerinha. Belezinha? Então vamos começando aqui para não ficar um vídeo longo. Galera, o assunto dessa semana é atividades aeróbicas e anaeróbicas, ok? E aí a gente vai tentar diferenciar uma da outra e fazer vocês entenderem como é que funciona isso daí, beleza? De uma forma geral e ao mesmo tempo um pouco aprofundada, mas vamos lá. Galera, seguinte, beleza? Deixa eu só um minutinho aqui que problemas técnicos. Galerinha, atividade aeróbica e anaeróbica está relacionada à respiração celular, à produção de energia, beleza? O que que acontece? A produção de energia do nosso organismo, ela acontece através da respiração celular, tá? Não confunda a respiração celular com a respiração normal, tá? Por exemplo, às vezes a gente confunde a respiração celular como se fosse o trabalho do pulmão, tá? Mas só a título de curiosidade, o pulmão ele não respira, tá, galera? Só quem respira é a célula. Respirar quer dizer produzir energia. O nosso pulmão ele faz troca gasosa, beleza? Ele faz ventilação mecânica. E aí com isso, o que que acontece? Através da respiração celular que a gente produz a energia. Essa energia no nosso corpo tem um nome, beleza? É esse nomezinho aí, adenosina trisfosfato, que está aí em inglês aí, beleza? Que a gente chama de ATP, tá? Vocês vão estudar isso também lá em biologia, talvez em química também vocês acabem estudando isso, tá? Mas o ATP é a molécula energética do nosso corpo. Então o que é o ATP? Resumidamente, o ATP é uma adenosina, tá? Vocês estão vendo aqui embaixo. Aí ela vai ter uma ribose e ela vai ter 3 fósforos, beleza? Então é uma adenosina, a gente nem fala muito da ribose nesse caso, mas a gente fala que a ATP é uma adenosina com 3 fosfatos, ok? Ela tem 3 fósforos, beleza? Então essa é a molécula energética. Então tudo que acontece no metabolismo do nosso corpo, ou seja, desde a ventilação mecânica até a alimentação, a digestão, tudo isso daí vai culminar na respiração celular e na produção dessa molécula de energia aí que é necessária para o nosso funcionamento, tá? Para ficar bem claro, todas as células do nosso corpo precisam de ATP para funcionar. E o nosso corpo ele consome ATP o tempo inteiro, não só durante o dia. Na verdade, até a noite, enquanto a gente descansa, o nosso corpo também está utilizando ATP, tá? É claro que em quantidades menores, né? Por exemplo, nós temos aí 2 órgãos que nunca param de funcionar. O coração e o cérebro, eles funcionam 24 horas por dia. Eles só diminuem a sua atividade, mas eles não param de funcionar. Tranquilo? Então vamos lá, vamos seguir. Tá, vamos falar primeiro do metabolismo aeróbico. Tá? O que, que significa isso e qual é a ideia desse negócio? Galera, tanto o metabolismo aeróbico e o anaeróbico é uma forma de produzir energia, tá? São 2 formas de produzir energia, tá? Aeróbico e anaeróbico significa que eu vou produzir energia utilizando o oxigênio no processo ou não utilizando o oxigênio no processo, tá? O oxigênio mesmo, é o elemento químico. Então funciona da seguinte maneira: o metabolismo aeróbico, eu consigo produzir energia através da glicose e dos lipídios, tá? A glicose é um carboidrato, ok? Quem tiver dúvida, dá uma olhada lá no site lá que a gente tem na plataforma sobre nutrição, vocês vão entender bem o que é um carboidrato, o que é um lipídio, beleza? Então, a glicose é um carboidrato, todos os carboidratos que a gente obtém através da alimentação são transformados em glicose, tá? Ele é o açúcar do sangue, que a gente chama, está na nossa corrente sanguínea, e ele também fica armazenado no fígado e nos músculos esqueléticos, tá? E os lipídios são as gorduras, tá? As gorduras, aquela gordura que se acumula no nosso corpo. Então, o lipídio, ele não só serve como reserva energética, ou seja, ele vai se acumular no nosso corpo, né, deixar a gente mais gordinho, mas também ele é uma reserva de energia, porque ele é um substrato energético, tranquilo? Também é possível usar o metabolismo aeróbico para a produção de energia através de outras coisas, como
as proteínas, beleza? E de uma forma um pouquinho bem mais complexa, né, de forma reversa, uma coisa chamada corpo cetônico, que não vem ao caso a gente falar aqui, tá bom? Mas para vocês, o interessante é saber só sobre glicose e lipídio, que são as gorduras, ok? Elas vão fornecer. Então, o que o nosso corpo vai fazer? Ele vai pegar a glicose e a gordura, os lipídios, e vai começar a destruir, vai quebrar, beleza? Literalmente ele vai quebrar, vão ser várias reações químicas, ok, que vão acontecer, vão quebrar isso daí e vão reduzir eles, beleza, a um elemento só, tá? Que no final vai gerar o acetil-CoA, que está aqui do lado aqui no ciclo de Krebs, ok? Beleza? Que aí o que tem a ver o ciclo de Krebs nesse caso? É aqui que vai acontecer, né, a produção de energia, né, propriamente dito, né? Então, eu vou quebrar a glicose, eu vou quebrar o lipídio, tá, as gorduras, e eles vão ser transformados em acetil-CoA. E aí, ao ser transformado em acetil-CoA, né, eu começo um ciclo químico aqui, que sai do acetil-CoA, vai para citrato, e vai, e volta para o início de novo. Ok? Ele dá um giro aí. Cada vez que eu faço, beleza, esse ciclo de Krebs aí girar, beleza, eu produzo energia e gás carbônico, tá? Eu produzo ATP e gás carbônico, beleza? E eu consigo produzir muito ATP e muito muito gás carbônico, não, consigo produzir muito ATP através do metabolismo aeróbico. Para vocês terem uma noção, cada giro desse aqui, cada vez que eu fizer girar o ciclo de Krebs, eu vou produzir entre 26 a 28 moléculas de ATP. Tranquilo? E aí no final desse processo, tá? Além do gás carbônico e do ATP, eu vou ter também aí, né, o hidrogênio, que está aqui o Hzinho aqui, o hidrogênio sobrando nesse processo. Então, ao final desse processo também, eu tenho uma produção de íons de hidrogênio. E isso é um problema para o nosso organismo, tá? Toda vez que eu acumulo hidrogênio no meio químico, eu diminuo o pH, né? Ou seja, aumento a acidez metabólica. Isso é ruim para o nosso organismo. Então, o nosso organismo ele tem que se livrar do hidrogênio livre, tá? O hidrogênio não pode ficar livre. E como é que o nosso organismo faz isso? Ele pega o hidrogênio, tá? Resultado aqui dessa situação, e junta com o oxigênio que você obteve lá, né, vamos colocar assim, sua respiração mecânica, e forma a água. E aí a água é tranquilo, tá? Nosso corpo lida muito bem com a água, tá? E ele retira a água ali do processo, ok? E continua girando aí o ciclo de Krebs. Então o nosso corpo ele é muito bom em produzir energia através do mecanismo aeróbico, tá? Ele consegue produzir muita energia, beleza? E com muita facilidade e sem muitos prejuízos, tranquilo? Aí o que acontece? O metabolismo aeróbico ele demora um certo tempo para acontecer, ele não é rápido, tá? Esse aqui é o X da questão, principalmente em relação ao substrato energético, né? Ou seja, a glicose ou a gordura. Se tiver sendo quebrado glicose, né, eu consigo até um pouco mais rápido do que a gordura, né, produzir energia. Mas o que acontece? Toda vez que eu for utilizar o carboidrato para produção energética, tá? Eu vou conseguir produzir energia, beleza? E numa certa velocidade. Já a gordura, eu também vou conseguir produzir energia muito mais do que usando a glicose, porém demora muito mais ainda. Beleza? A gordura é muito mais demorada para quebrar e para fornecer energia, porém ela é muito energética, ela produz muita energia. Ok? Então nem sempre, dependendo da atividade que você está fazendo, será possível você utilizar a energia do metabolismo aeróbico, porque se o seu corpo precisa de energia muito rápido, não dá tempo. Ele vai precisar de outros meios, ok? Então é mais ou menos por aí. Então só relembrando aí, metabolismo aeróbico, eu tenho a participação do oxigênio lá no final, tá? Então eu começo a produzir energia ao mesmo tempo que eu produzo energia, que eu produzo ATP, eu produzo íons de hidrogênio. E eu preciso me livrar desses íons de hidrogênio, e aí eu junto eles com as moléculas de oxigênio e formo água e tá tudo certo. Tranquilo? Para vocês terem uma ideia, nós somos tão bons no metabolismo aeróbico que, embora a gente não consiga correr tão rápido, né, principalmente carregando peso como um cavalo, a gente consegue percorrer uma distância muito maior sem parar. Tá? Então, o cavalo, ao percorrer uma distância grande, ele vai ter que parar para descansar. Já o ser humano ele consegue fazer uma distância muito grande sem parar.
tá? Então, mais ou menos para a gente ter uma comparação aí, para a gente entender o quanto o nosso organismo é especializado em produzir energia, tá? Pelo meio oxidativo, que é com a participação do oxigênio. Tranquilo? Então, vamos lá. O que acontece se não tiver o oxigênio, né? Aí a gente tem uma situação agora um pouquinho diferente. Toda vez que o oxigênio não for suficiente para formar água no final lá da equação lá, eu vou ter um problema, eu vou ter um acúmulo de íons de hidrogênio, tranquilo? E isso é um problema para o meu organismo. E aí o que acontece? Aí entra em ação uma das leis da química aí, que é a lei de ação das massas, que está escrito aí, beleza? E que se você for ler vai ser um pouco difícil de ler. Então ela vai dizer que a velocidade de uma reação química, beleza, a uma dada temperatura é diretamente proporcional ao produto das massas ativas dos reagentes, né? Como é que eu vou explicar isso aqui bem facinho para vocês entenderem? Né? Para você entender de uma forma mais fácil, seria mais ou menos o seguinte: toda vez que eu tenho uma reação química e o produto dessa reação se acumula no meio, a velocidade dessa reação tende a se aproximar de zero, ou seja, ela começa a cair a velocidade dessa reação química. Vamos imaginar da seguinte maneira: imagina que na sua casa você tem lá uma torneira no quintal, uma mangueira ligada nessa torneira. Se você abre ali essa torneira ali, a água passa pela mangueira, beleza, vai para o quintal e enquanto tiver espaço para essa água correr, ela vai embora. Então a torneira continua aberta e a água continua saindo pela torneira. Agora, se você pegar, por exemplo, uma garrafa de 5 litros e colocar lá no final dessa mangueira fechadinha, né, dá um jeito de fechar para não escapar água por lugar nenhum, à medida que o recipiente de 5 litros encher, essa garrafa de 5 litros encher, né, eu vou ter uma tendência a diminuir a velocidade que a água entra e quando encher totalmente, a água não vai ter mais como entrar, ou seja, não vai mais sair água pela torneira. Tranquilo? Então, se eu tenho um acúmulo lá no meio, lá no produto final, que é a água saindo lá na torneira, se eu tenho um acúmulo dessa água lá nesse meio, sem que ela tenha uma vazão, um lugar para ir, vai acabar, beleza? Vai parar a reação, ou seja, a água vai parar de fluir na torneira, mesmo com a torneira aberta. Tranquilo? Então, o que acontece? Isso é mais ou menos uma forma de entender essa lei de ação das massas. Se eu começo a produzir energia através do ciclo de Krebs, tá? Eu vou começar a gerar hidrogênio. Só que se nesse meio período a quantidade de oxigênio disponível lá no final for pouca, né, ou muito pouca, acaba que a velocidade da reação vai cair. Ou seja, eu vou produzir menos energia. Eu não vou conseguir produzir uma energia como eu estava conseguindo antes. Ou seja, a velocidade com que ocorrem essas equações químicas aeróbicas, elas vão diminuir. É mais ou menos por aí, ok? Como que isso pode acontecer, galera? É claro que a gente pode ter algumas... como é que eu posso colocar? Algumas alterações orgânicas, né? Por exemplo, eu posso ter um problema no transporte de oxigênio pelo sangue, né? Como, por exemplo, como quem tem anemia falciforme, tá? Vai ter uma certa dificuldade de transportar o oxigênio pelo sangue por um problema nas hemácias. E aí vai chegar pouco oxigênio. Então, isso também vai fazer com que, por exemplo, essa pessoa que tem anemia falciforme, ela tenha dificuldade na produção de energia aeróbica. É um exemplo disso, tá? Então, só para a gente entender isso aí. Vamos para o metabolismo anaeróbico, tá? O que acontece no metabolismo anaeróbico? O interessante dele é a velocidade. Ele consegue me fornecer energia muito rápido, mas é pouca energia, tá? Para vocês terem uma ideia, né? Lá no metabolismo aeróbico, quando eu começo a quebrar a glicose, são umas 10 reações químicas mais ou menos para eu começar a gerar energia. Tranquilo? Na verdade, com 5 já começa a gerar energia. 10 eu começo já a fazer girar o ciclo de Krebs. Já aqui no metabolismo anaeróbico aqui, né, a gente tem ali a fósforo creatina, o sistema ATP-CP, com uma reação química só eu formo energia. Só preciso de uma, beleza? Uma reação química eu formo ATP. Tranquilo? Muito bacana, muito prático, muito rápido, porém a fósforo creatina tem poucas quantidades, tá? E a gente usa ela muito rápido e tem que ressintetizar. Então, o que acontece? Normalmente, em uma atividade,
que se exige energia muito rápido, a fosfocreatina ela vai ser a primeira utilizada e vai acabar muito cedo, né? O pessoal aí, os estudiosos aí da área aí, alguns vão dizer que essa fosfocreatina não dura nem 10 segundos aí, beleza? Mas vamos colocar assim a média de duração dela assim de mais ou menos 10 segundos, ou seja, numa atividade muito intensa que você precisa de energia muito rápido, não dá tempo de usar o metabolismo aeróbico, vai entrar em ação o metabolismo anaeróbico, a fosfocreatina, tá? E aí você vai ter uma produção de energia muito rápida, mas só por provavelmente aí seus 10 segundos aí mais ou menos, e ela vai acabar, tá? E aí quando ela acaba, a gente vai para o próximo, que é a glicose também. Só que a glicose aqui nesse caso, ela vai funcionar um pouco diferente, tá? Ela vai funcionar através do metabolismo anaeróbico, ok? Eu vou conseguir formar energia através da quebra da glicose sem precisar utilizar o oxigênio, ok? Mas em contrapartida, esse processo gera um problema no nosso organismo, né, que é a formação do lactato, que não é uma coisa muito boa para o nosso organismo, tranquilo? E aí eu não consigo manter essa reação química também por muito tempo. Então ela vai me fornecer energia rápida, tá? Mas em poucas quantidades e por um tempo reduzido, tá? Então o que que acontece? Enquanto no metabolismo aeróbico eu consigo produzir muita energia sem nenhum problema por um período longo, no metabolismo anaeróbico eu produzo energia em quantidades bem menores, só que muito mais rápido. Para vocês terem uma ideia, nesse caso aqui da glicose, a glicose ao ser quebrada chega a ativar o ciclo de Krebs, ok? E aí nesse, né, eu vou ter aí a formação aí de 2 ATPs. Enquanto lá a glicose aeróbica lá, quando ela entra no ciclo de Krebs lá, ela vai formar lá seus 26, 28 ATPs, mais os dois anteriores que ela consegue formar antes, que é no caso o metabolismo anaeróbico. E o metabolismo anaeróbico da glicose ele acontece antes, beleza, de funcionar o ciclo de Krebs. Então o metabolismo aeróbico ele vai funcionar tudo, né? Essa parte anaeróbica mais o ciclo de Krebs. E aí no caso, né, a glicose aqui ela só vai me fornecer pouca energia, são só 2 ATPs, ok? Mas a velocidade de formação é muito rápida. Então eu tenho aqui, ó, formação de energia lenta, mas numa quantidade muito maior, beleza? Formando energia aqui, então vai formando, ó, lento, 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 beleza? Enquanto aqui, ó, eu tenho uma energia bem menor sendo formada, mas mais rápido, ó. Pá, 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 pá. Tranquilo? Ó, deixa eu voltar aqui na imagem. Então, sendo aqui, ó. Então, formação de energia anaeróbica aqui, ó. Muita energia sendo formada, ó. Mas olha só, lento. Enquanto o outro aqui, ó, pouca energia, mas rápido, beleza? Bem mais rápido, ok? Aqui eu posso usar por um tempo extremamente prolongado, aqui eu só posso usar por um tempo curto, tá? Então isso é a característica do metabolismo anaeróbico, ok? Tem aí a figurinha do cara fazendo musculação, então uma das atividades anaeróbicas que a gente pode estar fazendo aí é a musculação, ou seja, ao levantar um peso muito grande, você precisa de muita energia e energia rápido. Você não pode ter tempo, você não tem tempo para poder produzir energia através do mecanismo aeróbico. Então você vai utilizar mais energia do mecanismo anaeróbico. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Demanda energética, beleza? O que vai determinar se eu vou utilizar, se meu corpo vai utilizar o metabolismo aeróbico ou anaeróbico, né? E aí uma coisa interessante para vocês saberem é o seguinte, isso não é um interruptor, tá? Quando eu uso um, o outro fica desligado. Não, eles funcionam o tempo inteiro, os dois, tá? Tudo isso funciona o tempo inteiro. O tempo inteiro eu produzo energia pelo ATP-CP, pela glicose aeróbica, pela glicose anaeróbica e pela quebra dos lipídios. O tempo inteiro eu faço isso. Então, meu corpo o tempo inteiro produz energia por todos os mecanismos. Agora, o que vai determinar qual mecanismo eu vou utilizar mais em um determinado momento é a demanda energética, tá bom? Então, imagina só o seguinte, eu sou assaltado aqui, beleza? Aí eu vou fazer uma coisa que nunca se deve fazer, que é reagir, né? Então, assim, o cara me assaltou, pegou meu celular, e aí eu percebi que ele não estava armado e que eu tinha condições de recuperar meu celular, né? Vamos supor, não façam isso nunca, galera, tá? É só um exemplo para a gente entender. Então, eu comecei a correr atrás do cara. Então, naquele momento que eu saio para correr atrás dele, tanto eu quanto ele, né? Vamos supor que ele está fugindo e eu correndo atrás dele, a gente vai sair em disparada, a gente vai sair em alta velocidade, tá? No máximo que cada um conseguir. Nos primeiros 10 segundos aí, eu vou estar utilizando o quê?
o sistema anaeróbico pelo mecanismo ATP-CP. Eu preciso de energia rápida, eu não tenho tempo, tá? Meu corpo precisa produzir energia rápida. Então, aí, ó, ATP-CP. Deu os 10 segundos, acabou a ATP-CP. Então, eu ainda continuo precisando de energia rápida. Eu não vou conseguir manter aquela mesma intensidade, mas eu ainda vou continuar com a intensidade alta e vou cair ali, beleza? Para a parte da glicose anaeróbica. Tranquilo? E continuo correndo atrás dele aí e vou. Então, essa parte anaeróbica aí, tanto ele como eu, tá? Vai durar aí alguns minutos aí. E daqui a pouco a gente vai ter que baixar mais uma vez a intensidade, a gente vai começar a correr bem mais devagar até o ponto que a gente para, beleza? Ou começa a fazer um trote, uma caminhada, tá? Então seria mais ou menos isso. Então a demanda energética é o que vai decidir. Então toda vez que a demanda energética for por conta de uma atividade de baixa intensidade, de uma duração longa, o mecanismo é aeróbico. Por exemplo, corridas longas, caminhadas longas, beleza? Por exemplo, até a natação, dependendo da técnica que você tem, é claro, né? Quem não tem técnica vai se cansar na primeira braçada, mas assim, até a natação, né? Um percurso longo e tal, e uma intensidade mais baixa, uma velocidade de nado mais tranquila, beleza? Sem ser muito rápida. E o anaeróbico ele vai vir aí na parte, vai ter como característica uma intensidade muito alta, uma duração curta. Então, por exemplo, você vai lá na musculação e você vai fazer lá um trabalho lá, vamos supor, você vai malhar peito, né? E você coloca lá 30 quilos de cada lado e começa a fazer 10 repetições, ou seja, são 10 repetições a um tempo curto, numa intensidade extremamente alta. Então, nesse período curto aí, a predominância da demanda energética é anaeróbica, tá? Então, para finalizar aqui o vídeo, só lembrando, o nosso organismo ele vai utilizar energia no metabolismo aeróbico e anaeróbico o tempo inteiro. O que vai decidir qual dos dois eu vou usar mais é a demanda energética. Então, dependendo da duração e da intensidade, eu vou ter predominância aeróbica ou predominância anaeróbica. Tranquilo, galera? Espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá, tá? Pelo Google Sala de Aula, ou manda dúvida no meu WhatsApp aí também que eu respondo. E qualquer coisa deixa para as nossas reuniões no Meet, beleza? Um beijo, um abraço, até mais.